Salve, salve galera, meu torcedor e torcedora do São Paulo, torcedor do nosso tricolor. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Vamos falar aí do Caleri, vamos falar dos atrasados aí que o clube vai acertar, vamos falar de jogador que está retornando e vamos falar dos reforços que não vieram, que pode vir na próxima janela. Bom, enfim, vamos lá. Quero pedir para quem não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal, dá aquela moral, dá aquela força. Eu tô começando agora, muito importante para mim a sua inscrição e o seu like no vídeo. Bom, sem enrolação, vamos começar aí falando do Caleri, vamos começar falando da situação aí dele do São Paulo conseguiu aí uma boa notícia aí para os torcedores. O Caleri ia ser julgado ontem, né? Ele poderia ser suspenso aí com alguns jogos do Campeonato Paulista da temporada que vem. Por aquele acontecido que teve lá no Paulista, no final do Paulista, lá, ele saindo do Allianz Parque, que ele deu um tapa na mão do torcedor e o celular do moleque caiu lá e acabou quebrando. Enfim, ele pediu desculpa, ele entrou em contato lá com a família do garoto, falando que daria outro celular, enfim. Aí o julgamento dele ia ser ontem e o São Paulo conseguiu negociar com o TJD, conseguiu uma boa notícia aí pra gente. O Caleri não vai precisar cumprir nenhum jogo da próxima temporada. O São Paulo vai pagar uma multa de aproximadamente 33 mil. Vão ser 20 mil para uma instituição de caridade, mais 3 mil que é o valor do celular para outra instituição de caridade e 10 mil para o TJD. E assim ele não precisará cumprir nenhum jogo da próxima temporada do Paulista. Ele vai poder já começar o Campeonato Paulista jogando. É uma boa notícia pra gente, né? É um jogador importante, um jogador que a gente sabe do empenho dele dentro do campo. É um jogador que representa o time. Tem uma postura que a gente queria de todos os jogadores, né? Bom, uma ótima notícia pra gente, essa notícia do Caleri não ser suspenso, não ter nenhum jogo de suspensão. Além dessa multa, ele vai ter que se retratar, vai ter que gravar um vídeo pedindo desculpa. Eu já acho desnecessário isso, porque ele já pediu desculpa nas redes sociais, ele já entrou em contato com a família do garoto, ele já entrou em contato com o Palmeiras, então eu acho desnecessário ter que expor ele de novo a isso, sendo que ele já pediu desculpa, mas enfim. Foi o que foi pedido e é o que tem que ser feito. Pelo menos ele não vai cumprir nenhum jogo. Beleza? Vamos falar aí de dois jogadores aí que retornam ao time. Dois jogadores importantes aí que podem retornar nos próximos jogos. O Sara e o Nestor tinham sofrido lesões iguais, né, parecidas, né? A do Sara um pouco mais complicada, mas no mesmo lugar. Eles tinham tido uma entorse no tornozelo. E o Sara tá parado faz 2 meses, né? E o Rodrigo Nestor faz 1 semana e meia. Os dois voltaram ontem a treinar com o time. Uma notícia muito boa pra gente aí também, porque a gente sabe que no meio campo ali pode ser uma posição muito boa o retorno do Sara ali no lugar do Igor Gomes. Só que o Sara não deve voltar pro jogo de amanhã. Ele deve estar no banco no jogo contra o Flamengo. O Rogério não deve relacionar ele ficou muito tempo parado, né? Então o Rogério deve colocar ele no banco no próximo jogo contra o Flamengo. Ele já começou a treinar com bola ontem. Então provavelmente contra o Flamengo ele já deve até ganhar alguns minutos aí pra tá voltando a ajudar o time. Já o Rodrigo Nestor é uma situação um pouco diferente, né? O Rodrigo Nestor, ele faz 1 semana e meia que ele tá parado, que ele não joga. 1 semana e meia, 2 semanas no máximo. Então provavelmente para amanhã ele já deve estar no banco. Ou então até entrar como titular. Eu não acredito que ele deve entrar como titular. Eu acho que o Rogério vai colocar ele no banco, que o Rogério vai colocar ele para começar a partida no banco, porque mesmo parado só há 2 semanas, tem uma diferencinha aí, né, com quem tá treinando todo dia, com a pegada de quem tá treinando todo dia. Mas eu também acredito que ele deve sim jogar amanhã. Ele deve ganhar alguns minutos aí amanhã. O time do São Paulo para amanhã deve ser um time um pouco diferente do time que estreou contra o Ayacucho. O Rogério disse na entrevista coletiva depois da vitória contra o Atlético Paranaense que esse time do Everton do Chile é um pouco melhor que esse time do Ayacucho, que ele tem um pouco mais de qualidade. Eu andei vendo alguns vídeos desse time do Everton também. Amanhã eu vou trazer para vocês aí o que eu acho desse time do Everton. Então o Rogério não deve entrar com um time igual jogou contra o Ayacucho. O São Paulo deve jogar com um time misto, deve ter alguns titulares aí que devem estar jogando. Ou provavelmente o Arboleda deve voltar para o time agora.
nesse jogo. O que jogou também na primeira rodada, né? O Arboleda deve jogar. Alguns jogadores aí devem ser repetidos. O São Paulo deve jogar também com o Thales, que jogou no meio campo, deve jogar também. Provavelmente deve ser uma das peças aí que deve estar jogando amanhã. Ele entrou muito bem também contra o Ayacucho, né? Um jogador promissor aí, a gente tem muita confiança nele também. Bom, mas amanhã a gente fala um pouco mais do jogo do São Paulo contra o Everton. A gente traz esse time do Everton, a gente fala um pouco do time que o São Paulo deve jogar. O São Paulo, a diretoria já falou que vai acertar os atrasados com os jogadores que estavam no elenco, que está no elenco hoje, que na pandemia estavam aqui. O São Paulo negociou na época, né, com a pandemia aí, com os portões fechados, sem jogos. O São Paulo negociou com o elenco na época de pagar só metade dos salários e depois acertar o restante. Bom, então, o São Paulo vai acertar esse restante agora. A ideia do São Paulo é acertar tudo, direito de imagem, salário que está atrasado, tudo até o mês que vem. O São Paulo tem essa ideia de estar pagando isso, de estar acertando tudo. Por quê? Porque no meio do ano, na próxima janela de transferência que abriu, o São Paulo quer trazer os jogadores que o Rogério pediu, que é aquele ponta de velocidade, aquele atacante das beiradas de velocidade, e o zagueiro que o Rogério pediu. Então o São Paulo está tentando acertar tudo que tem para acertar até o mês que vem, até o fim do mês que vem, para estar trazendo esses jogadores para o Rogério Ceni. Bom, isso foi um dos problemas que acabou atrapalhando o São Paulo a trazer reforços, né? O São Paulo está endividado, o São Paulo não tem dinheiro para ficar gastando, então o São Paulo preferiu não fazer dívida. Isso foi o que atrapalhou o São Paulo a estar trazendo o Igor Rabelo. Esse foi o real motivo, né? A gente sabe que a situação do clube, a gente sabe que o clube está numa situação financeira difícil. Então o São Paulo não conseguiu fazer as contratações que o Rogério pediu por esse motivo. Jogadores que a pedido do Atlético, infelizmente, era uma pedida alta, o São Paulo não conseguiu suprir, não conseguiu pagar isso para trazer o Igor Rabelo. Então, vamos seguir. A gente tem elenco aí que consegue disputar os campeonatos aí. Então, eu acredito nesse elenco aí, beleza? O que eu tinha para dividir com vocês era isso mesmo, galera. Quero agradecer a todos aí que ficaram até agora aí, que assistiram o vídeo. Fiquem todos com Deus aí. Obrigado a todos e vamos São Paulo. Valeu, galera!